Pessoal, quero comentar sobre um livro do Machado de Assis chamado A Mão e a Luva. É, Nesse livro nós temos o Estevão, que é um jovem que vive ali no bairro de Botafogo, né? A história se passa ali na rua Praia de Botafogo, que fica em frente à praia, né? Nos 1800, no Rio de Janeiro, né? Ele vive e conhece, é amigo e sente amor por Guiomar. Ele se sente um amor descabelado por ela, né? E ela disse para ele que era melhor ele esquecer isso tudo, né? Mas jamais ele conseguiu esquecê-la. Ele foi passar uns anos em São Paulo para estudar direito, volta de lá formado. E numa visita a um antigo amigo, né? O Luiz, ele diz que como foram bons os anos em São Paulo, né, que ele não sentia mais nada pela Guiomar, né? Só que enquanto dizia isso pro amigo, ele percebeu que na casa vizinha tinha uma mulher de roupão, uma mulher que parecia ser muito bonita, né? De roupão, ele não conseguiu ver o rosto dela, né? Ele foi acompanhando com os olhos e ela passeando no jardim, né, da outra casa. Quando ela se volta, sem vê-lo, ele a vê, é a Guiomar. E de novo ele sente a paixão reacender. E vai cortejar a Guiomar, né? Que mantém a mesma frieza, o mesmo tratamento de apenas amiga, né? E ele diz pro amigo, né, que está novamente sentindo amor por Guiomar. E o amigo, ele vai se candidatar a deputado. Ele também é advogado, trabalha com o Estevão. Guiomar era uma moça que perdeu o pai e a mãe e foi criada pela madrinha. A madrinha a amava como uma filha. A madrinha tinha uma filha que tinha a mesma idade que a Guiomar e mesma mesma aparência e mesma alma, né? Mas essa menina morreu. E para a baronesa foi uma sorte ter a Guiomar ali, como se ela tivesse a continuidade da filha dela ali. Aos poucos vai se formando para a baronesa pensamento sobre o casamento da Guiomar, né? Quando eles já estão na idade adulta, né? Eles, eu digo, o Guiomar, o Estevão, o Luiz, né? A baronesa vai pensando sobre o casamento da Guiomar. E ela tem um sobrinho
a quem ela ama muito também, né? E ela vê como seria bom se a Guiomar e esse sobrinho dela casassem. Como seria para ela uma perfeição para a baronesa, né? Uma perfeição. Todos os amores dela ali reunidos, né? A Guiomar se sentia muito agradecida pelo que a baronesa fazia para ela, né? E a Guiomar também se via como uma pessoa que não agia pelo coração, ela agia pelo que ela considerava melhor para ela, pela razão, né? Para ela era um sinal de descontrole o Estevão se derramar sua paixão por ela, né? Ficar desesperado, falando que não tá vivendo bem sem ela, só pensa nela. Ela via isso como um sinal de descontrole, uma fraqueza dele. Como se ele estivesse deixando o coração dele dominá-lo, né? O ímpeto dele dominá-lo, né? Também ela não vê é, como tendo um amor por ela da parte do sobrinho da tia. Ela vê como uma coisa conveniente, né? A tia sugere a ele que fique com a Guilmar, ele passa a gostar da ideia e a Guilmar vê que isso é apenas uma ideia, né? Então, se por um lado o Estevão ele é ímpeto, por outro o sobrinho é, é alguém que teve apenas uma ideia, né? Não tem um envolvimento com com a decisão de ficar por ela, ficar com ela. Acaba que o amigo do Estevão, que já no passado já se interessou por Guiomar, mas viu que ela não se interessou por ele, né? Ao ver o seu amigo Estevão desesperado pela menina e sem ser correspondido, ele começou a reparar ele mesmo na menina, né? E começou a gostar dela. E disse isso a ela. Mas a forma como ele disse isso a ela não, não contou tudo, né? Todo o sentimento dele. Foi uma forma mais objetiva. Isso deixou a Guiomar curiosa. Fez a Guiomar ficar pensando não se ele gostava, se ele tinha interesse nela ou não, porque isso tinha ficado claro, mas interessada naquela pessoa que não aparecia, né? Que não se mostrava. E acabou que no final ela escolheu ficar com o Luiz, né? Esse homem interessante. Esse homem que parecia senhor de si mesmo, né? Ele parecia que ele tinha colocado um sentimento, mas também tinha colocado sabido colocar esse sentimento de forma dominada, né? Autodominada. E ela ficou com ele porque ela queria um homem
que fosse ambicioso, que quisesse uma alta posição na vida, e ele foi eleito deputado. Um homem que a amasse também, e um homem a quem ela pudesse amar e também almejar, e também que permitisse que ela almejasse algo além do relacionamento, né? Se ela tivesse ficado com Estevão, ela ia viver como? Fazendo sexo. Se ela vivesse com o primo, ela ia ter um marido apenas para foto familiar. Com o Luiz parecia uma relação que tinha a sua razão de ser, tinha algum sentimento e ela via que esse sentimento aumentaria. No diálogo Fedro do Platão, ele descreve a alma como composta de 3 elementos. O primeiro é na verdade um elemento, né, dividido em 3. Uma biga ou uma charrete composta de condutor e 2 cavalos. Um cavalo branco e um cavalo negro. O condutor, ele diz respeito à parte da alma, a parte intelectiva da alma, né? Parte intelectiva da alma. Aquela que conduz, né, a alma. O cavalo branco, ele diz respeito, é o cavalo mais disciplinado, ele diz respeito ao orgulho, também a moderação, né? Ele tem um objetivo, ele vai até esse objetivo, mas ele é autocontrolado, né? Ele é disciplinado. E a outra parte da alma é o cavalo negro, que ele é o ímpeto, ele é o apetite, né? É o mais distante da razão. Ele se joga com tudo sobre o que ele quer. E ele precisa ser dominado pelo condutor, para que a biga siga bem. Diante da pessoa amada, o cavalo negro, ele quer se jogar com tudo, né? E possuir a pessoa, obrigando o condutor a puxá-lo com força, né? Machucando a boca dele, né? Com arreio. E o cavalo branco, ele, diante da pessoa amada, ele se ajoelha, ele espera a hora dele, né? Isso é esse modo do Platão falar da alma do apaixonado, você pode ver você sabe, entende isso, né? Se você já se apaixonou. Por um lado, você quer possuir a pessoa logo, por outro, você sabe que você tem que se controlar. E essa condução dos dois aspectos a parte do condutor do cavalo, né? A parte intelectiva. Então, é como se o Estevão fosse dominado pelo cavalo negro, né?
o aspecto descontrolado do amor erótico, como se ela, a impressão que dá é que ela é incapaz de amar e que a alma dela tem só o condutor, não tem cavalo nenhum. Mas você percebe que ela é capaz de amar sim. A figura do Luiz, que se mostrou interessado por ela, mas deixou que ela também se interessasse por ele. Que ao invés dele ir até ela e se jogar aos pés dela, ele foi um tanto até ela e deixou que ela fosse também outro tanto até ele. Esse ir dela até ele é a busca interessada, né? É a busca por satisfazer uma curiosidade. Quem é essa pessoa? Ou o que eu estou sentindo por ele? Será que é amor, né? Essa busca pelo outro, que é a vivência do amor, né? No começo do Fedro, tem a conversa do Sócrates com... O Fedro é toda a conversa do Sócrates com o Fedro, né? E aí ele começa a escutar, o Sócrates começa a escutar do Fedro um discurso que diz que aquele homem apaixonado, ele não é digno de confiança. Você não pode confiar na palavra de alguém apaixonado porque ele está louco. Ele não sabe o que diz. E depois de perder a paixão, que a paixão passa, ele esquece o que combinou. E o Sócrates faz também um discurso, né? Denegrindo o homem apaixonado. Depois ele para e diz: "Não, mas o que eu estou fazendo? Dizendo que um homem apaixonado não é confiável? Eu estou dizendo que um Deus é ruim, provoca o mal? Não, Eros é um Deus. O Deus não pode fazer o mal, senão ele não seria Deus, né? Deixa eu fazer, e para me redimir perante ele, para que ele continue me concedendo a bênção de amar, eu vou fazer um discurso aqui elogiando o apaixonado, elogiando o homem que está numa loucura, porém uma loucura erótica, uma loucura divina. Ele está no estado de paixão, mas ele está nesse trabalho de saber amar, de saber conduzir os cavalos para amar a outra pessoa, né? De uma forma que faça bem para os dois, né? O amor é uma coisa que se aprende a fazer. Não o amor, mas o amor de uma pessoa por outra. Aquele amor concretamente é uma coisa que se aprende a fazer para que seja algo bom para os dois. Tem uma loucura, tem um descontrole da vontade aí? Tem. Mas também tem uma razão agindo, né? Nós temos, né? Tem a ideia da tragédia, e o Paulo traz isso a partir do Jean-Pierre Vernant, de que na tragédia o homem ele joga em dois tabuleiros ao mesmo tempo. A vida do homem corre em dois tabuleiros. Um tabuleiro posto pelos deuses e um tabuleiro posto por ele mesmo.
O homem está sempre nesses dois tabuleiros. Isso fica claro, fica uma forma de você entender, um lugar para você aplicar isso para entender é no julgamento de Sócrates, né? Em que ele diz que recebeu um oráculo dizendo que ele era o mais sábio dos atenienses, e aí ele viveu, e aí ele partiu em busca de investigar isso, o que isso queria dizer. E ao investigar isso, ele viu que os atenienses não sabiam aquilo que eles defendiam, aquilo que eles diziam saber, né? E que o Sócrates, ele estava ali na conversa com os outros para mostrar que eles não sabiam, né? O que eles achavam que sabiam. Então, nesse sentido, Sócrates estava fazendo uma missão divina de cuidar da alma dos atenienses. Mas se perguntasse para o Sócrates se ele preferia continuar vivo e não fazer mais essa missão, ou continuar fazendo a missão dele, mas morresse, né? Porque os gregos não aguentavam, alguns atenienses não aguentavam mais, né? Ele disse que preferia morrer se ele tivesse que parar de fazer as perguntas dele. Então quer dizer que tinha uma deliberação aí em meio ao destino posto pelos deuses. Isso é tragédia, né? A defesa do Sócrates, o texto mostra a tragédia da vida dele, né? A tragédia não quer dizer necessariamente um final ruim, como nós modernos vemos. A tragédia é a vida que cumpre um destino que é posto pelos deuses, e essa vida ela delibera, ela age dentro desse plano aí. A tragédia desconhece a nossa ideia moderna de vontade. Continuando o que o Paulo fala, né? A vontade como aquilo que põe o que não estava no horizonte. Aquilo que é realmente o novo, né? Estar apaixonado, como é estar, para o grego antigo, né? Como é estar sob efeito de um deus, Eros, e agir racionalmente dentro disso, é uma tragédia, né? Por isso que, mesmo que hoje nós não tenhamos ideia de Deus, nem a ideia deuses, né? Nem a ideia de destino, nós temos a ideia de vontade muito forte, parece que a paixão é uma coisa que quebra a nossa vontade, né? Tem alguma coisa aí que parece que conduz o homem a uma experiência que parece que ele não se conduz totalmente, né? Não responde totalmente por si. Como se ainda houvesse um Deus agindo, pelo menos nós concedêssemos isso, pelo menos em relação ao amor, né? A diferença do Estevão para Guiomar e o escolhido dela é que o Estevão parecia que deixava a loucura tomar mais conta dele, né? Do que ela e o Luiz, que parecia que jogavam mesmo como heróis nessa tragédia, como condutores,
como deliberadores, o que eu vou fazer, né, nessa tragédia.